Vamos lá. Então, das preposições, gente, ficou faltando, na verdade, a preposição min, que é o mem, o hirik e o num, tá? Que significa de ou da parte de alguma coisa, da parte de alguém, de no sentido dele, do, né? Essa preposição, como todas as demais, tem uma gama aí de traduções, mas basicamente a ideia de, do, da terra, né, do templo, do homem, de Deus, essa que é a ideia. E ela é uma preposição justamente porque ela se liga, né? A gente sabe que no hebraico aí, a, a essa questão da junção, tanto de preposições quanto de sufixos. Bom, são poucas regras, bem tranquilas, tá? O normal do min é aparecer dessa forma que vocês estão vendo aí, que é o mem e o num, tá? Esse aí é o normal de aparecer. Só um momento. Travou? Não, acho que ele saiu um pouquinho. Ah, tá. Eu acho que travou ali, não? Não travou não, ele falou só um momento. Ah, tá. Agora sim, vamos lá. Então, o normal, vamos dizer assim, entre aspas, ou seja, a regra, é aparecer dessa forma aqui que vocês estão vendo, um mem e um num, tá? Min. Bom, quando tem artigos, então, diante de artigos definidos, por exemplo, ha-aretz, ha-bait, ha-yom, ha-etz, ha-ish, né? Ha-rehal, diante dos artigos definidos, essa preposição aparece de forma plena, ou seja, como está aqui, ok? Ligado com uma kef. Então, eu trouxe esses exemplos. Min ha-aretz. Então, eu tenho aqui o aretz, que é terra, né? Então, com o artigo ha-aretz, a terra. Min ha-aretz, então, é da terra. Então, por exemplo, fruto da terra, os homens da terra, os habitantes da terra, ok? Bem tranquilo. Aqui, ó, min ha-bait. Então, eu tenho bait, ok? A casa. Então, min habait é da casa, certo? Desta casa. Se a gente for traduzir melhor ainda, desta casa ou desta terra, por quê? Porque tem um artigo definindo a casa e tem um artigo definindo a terra. Então, é desta terra específica, desta casa específica, tá? Daqui a pouco a gente vai ver sem o artigo. Min hayom, ou seja, do dia este ou deste dia, certo? Então, min hayom. Então, eu tenho aqui o yom com o artigo ha-yom. Min hayom. Então, a forma, quando tem esses artigos, você vai perceber que não junta como as demais preposições, mas junta-se com uma kef, ok? Formando uma só ideia, uma só palavra. Min hayom, min haetz. Etz é árvore, tá? Então, da árvore, desta árvore, né? Mais especificamente, desta árvore. Então, min haetz, desta árvore. Ok? Então, essa é a forma plena, vamos dizer assim, do min. A preposição ainda, diante de substantivos indefinidos, ou seja, sem o artigo definido, certo? Ela, quando eu não estou diante de gutural, certo? O que que eu tenho aqui? O num ele vai sumir e vai se transformar num dagesh. Então, vou ter aqui o mem com o hirik, mi, e o num, cadê? O num ele transforma-se num dagesh, para se unir na palavra diretamente. Perceba que aqui, ó, não se une diretamente porque tem um artigo. Então, diferente das outras preposições que nós estudamos, que ela assume muitas vezes, aí o Bekele, por exemplo, assume o local, o lugar do artigo, o min não faz isso. Porém, se a palavra não tem artigo, ele junta-se diretamente. Mi bait. Então, de uma casa, literalmente, né? De uma casa, de alguma casa, porque não é definido. Mi bait, de casa.
né? Então, utensílio de casa, utensílio doméstico, certo? Meller. Meller é rei. Lembrando, Meller é rei. Então, algo de rei, algo real, certo? Porque não está definindo um rei específico, mas algo que é próprio de qualquer rei. Meller. Mion, algo que é de dia, do dia, qualquer dia, diurno, né? Trazendo para o português, a gente poderia traduzir diurno, dependendo do contexto. Aqui, Meller, real. Mibite, doméstico, porque é algo que é de casa, algo que é de rei, algo que é do dia. Certo? Então, ele não tem mais um num, comparando aqui, ó. Tem um num, certo? Min. Cai o num, ele transforma-se num dagesh, que vai funcionar igualzinho do artigo. Lembra do dagesh do artigo? Quando eu uno o artigo, aqui, por exemplo, ó, Rabite aqui, ó. Esse dageshzinho aqui, a função é a mesma do min. Ele une a preposição aqui, duplicando a primeira consoante. Ok? Tranquilo? Então, a primeira regra, quando eu tenho o artigo, min com uma kef. E a escrita aqui é cheia, é plena. Quando não tem artigo, eu uno mi. Ok? Mi byte, mi meller, mi yom. Quando eu tenho yod, pontuado com sheva simples, há aquela contração que vocês já conhecem, vocês já viram. Né? Lembra quando Yehudá vira Lihudá? Yerushalayim vira Lirushalayim, ou Birushalayim? Ou seja, o Yud Sheva se une aqui, e em vez de Me e Yehudá, fica Mihudá. Some o Sheva do Yod, e ele torna-se aqui uma vogal longa, uma mãe de leitura. Então, em vez de ser Mi e Yehudá, Mihudá. Em vez de Mi e Yerushalayim, Mi Yerushalayim. Essa regrinha vocês já conhecem das outras preposições, é igualzinho. Então, se eu tenho Yod com o Sheva no início, é isso que vai acontecer. Yod deixa de ser uma consoante, que tinha por vogal o Sheva, e ele torna-se uma vogal, aí carregando esse hirik do mem, do mi. Tranquilo? Muito bem. Última regra. Falei que são poucas regras. Última regra. Então, o que nós vimos até agora? Escrita plena. Se eu tenho um artigo, une com uma kef. Não tem artigo, une direto na palavra. O nun torna-se um dagesh. E no caso do iod, aquilo que vocês já conhecem, realmente o iod se junta à preposição de forma muito mais contundente. E agora eu tenho a regra que sempre tem uma regrinha especial envolvendo as guturais. Quando eu tenho uma gutural inicial, quais são as guturais? Lembra? Het, Re, Aleph, Ain, Iresh. Het, Re, Ain, Aleph, Iresh. Essas sim. Bom, como a gente viu aqui, essa regra vocês também já conhecem, tá? Lá do artigo. Como eu tenho um dagesh, certo? Nós já sabemos que as 5 guturais não levam dagesh. Isso gera uma mudança vocálica na preposição. Então, em vez de mi, eu terei me. Em vez de mi, em vez de hirik, que é uma vogal breve, eu terei uma vogal longa, sere. Então, fica meish, de homem ou humano. Mehar, de montanha. Meherev, de espada. Meir, de cidade ou da cidade. Merosh, da cabeça ou de cabeça. Então, dentro daquela regrinha que nós sabemos de separação silábica, o que eu tenho aqui? Ó, veja bem. Eu tenho uma vogal, aliás, uma vogal breve, com uma consoante, que não é tônica. Então, essa vogal breve, na consoante, ela tem que estar numa sílaba fechada. Qual o consoante que vai fechar essa primeira sílaba? É o bet.
que o bet está dobrado aqui. Então, vai ficar mem, hirik, bet. Aí a próxima sílaba começa com outro bet, porque eu tenho dois aqui aglutinados, lembra? Mesma coisa aqui, eu tenho mem e hirik e outro mem, que dá uma consoante fechada. Perdão, uma sílaba fechada, que é consoante, vogal, consoante. Como essa primeira sílaba não é atônica, necessariamente, em uma sílaba fechada não tônica eu tenho uma vogal breve, que é o hirik. Tranquilo. Quando eu chego diante de uma gutural, o que acontece? O aleph, o re, o ret, o ain e o resh não levam da gesh, então não dobram. Não tem dois alephs aqui. Não tem dois re aqui. Por conta disso, o que eu me deparo? Eu tenho a primeira sílaba com um mem e uma vogal, que dá uma sílaba aberta. Consoante, vogal, sílaba aberta. Bom, a sílaba aberta aqui não é a tônica, não é a mais forte. Então, nós sabemos que a sílaba aberta, quando não é tônica, ela tem que levar uma vogal longa. Por isso que o hirik, que é breve, torna-se serê, para compensar a falta da duplicação. Meish, mehar, meherev, meir, merosh. Essa regra também você já conhece. Então, assim, eu aconselho vocês voltarem naquela lição e na aula da separação silábica, por quê? Vocês vão perceber que ela influencia quando eu coloco o artigo e influencia quando eu coloco o min, tá? E é isso. São essas as regras do min. Tá? Bem mais tranquilo. Duas regras vocês já conhecem. A primeira, a do McAfee, é novidade, certo? E essa que você já conhece, a última você já conhece. E aqui a regra do min propriamente dito. Certo? Ok. Aí, o que eu tenho aqui? Essa preposição, ela também é usada para expressar a ideia de comparativo. Como assim? Ó, tov, tem uma frase aqui, ó. Tov ha-or min ha-hosher. Então, eu tenho bom, ou melhor, ha-or. O verbo ser aqui, ele é implícito. O verbo ser no hebraico, no presente, ele é implícito, ele não aparece. No passado e no futuro ele aparece, no presente não. Então está dizendo aqui, Tov ha-or, ou seja, boa é a luz, boa a luz, boa é a luz, tá? Tov ha-or, boa é a luz, min ha-hosher. Literalmente você vai ler assim, boa é a luz das trevas. Não é, ó? Tov ha-or, min ha-hosher. Literalmente é boa, ou melhor, a luz das trevas, ou da escuridão, rocha. Só que não é essa tradução melhor. Então, ele traz uma ideia de comparativa, no sentido de algo ser superior a outro. Então, literalmente, a tradução correta é melhor é a luz do que a escuridão, do que as trevas. Então, o min, ele tem essa característica de expressar comparativo. Eu estou comparando uma situação, uma qualidade, com outra. Ou mesmo pessoas. Você vai encontrar no texto comparando pessoas. Né? Melhor é Davi do que Saul, por exemplo. Então, usa-se esse min. Tá? Então, aqui, Tov ha-boker. Então, boa amanhã. Ou amanhã é boa. Ou amanhã é melhor. Tov ha-boker. Min ha-erev. Então, melhor é amanhã do que o entardecer. Ou, dependendo do contexto, a noite, início da noite. Porque a noite mesmo é Laila, né? Então, Tov ha-boker. Min ha-arev. Então, numa leitura seca, você que está juntando as palavras, você já sabe o que é Tov, você já sabe o que é Or, Rocher, Min, você sabe o que é Boker, você sabe o que é Erev. Então, você vai ler. Melhor ou boa é a luz da escuridão. Fica algo estranho, né? Ilógico. Mas é porque se usa
com essa ideia do comparativo. Principalmente em Provérbios, por exemplo, que tem aquelas comparações, o tolo com o sábio, então melhor a disciplina do que o beijo, enfim. Usa-se essa ideia aqui, porque é bem sucinto. Então, Tov Haor Min Haroshel, Tov Rabokel Min Haerev. Essa é uma utilização interessante do min. Fora isso, se usa daquela forma que eu passei para vocês, né? Então, algo que é de alguém ou provém de alguma coisa, certo? Ok? Min é isso. Não tem aqui nada de assombroso, não, tá? Por isso que é importante sempre falar a revisão, porque sabendo as regras passadas, você sempre vai tropeçar em alguma coisa que você já viu, que elas vão começar a se repetir. Porque se vocês já estão começando a ter um arcabouço, vocês já estão começando a ter um conjunto de informações, que aí daqui a pouco não tem mais tanta novidade. Realmente é a revisão para memorização e ter a facilidade de lidar com as informações. Alguma dúvida até aqui? Ok. Bom, e com isso nós terminamos as preposições. Então, nós vimos aí o bekele, certo? O min. Vimos aquelas preposições independentes, certo? Que não vêm juntadas nas palavras, né? E agora eu vou falar um pouquinho aqui do tetragrama sagrado. Nós falamos aí do Elohim na aula passada. E aqui nós vamos falar do tetragrama. Vamos lá. O tetragrama é o nome de aliança do Deus de Israel, certo? Ok. Os judeus, desde muito tempo, eles evitaram pronunciar esse nome. Então, nós temos aqui as seguintes consoantes: Yud, Re, Vav, Re. Yud, Re, Vav, Re. Esse é o tetragrama do nome de Deus, o nome de aliança do Deus de Israel, certo? Fora isso, nós temos Elohim, certo? Que é traduzido por Deus, né? Adonai é meu Senhor, já vamos ver também, ok? Mas o fato é que esta palavra aqui, ela deixou de ser pronunciada e por conta disso a vocalização dela deixou de constar. Então, quais as vogais desse tetragrama? Nós temos uma ideia, certo? E aí é um debate eterno, mas temos também a ideia do que não é, tá? Do que pode ser, mas do que não é nós já sabemos. Então, como os judeus evitaram durante muito tempo pronunciar o nome, porque lá nos 10 mandamentos fala para não usar o nome do Senhor teu Deus em vão, certo? O que aconteceu? Perdeu-se. Então, na leitura do texto bíblico, eles substituíam, olha só, então tá lendo lá, aparece o tetragrama, em vez de ler o tetragrama, eles falavam Adonai. Essa palavrinha aqui, ó, Adonai. Adonai significa meu Senhor. Adon, você tira esse kametz, yod, esse ai, você tira esse ai e fica Adon. Adon é Senhor, certo? Adon é Senhor. Quando eu coloco o yud no final, Adoni é meu Senhor. Que a gente vai aprender daqui a pouco, já umas 2 ou 3 aulas, a gente vai aprender esses sufixos que significam meu, dele, dela, teu. Então, o i no final, Adoni, meu Senhor. Mas quando se refere ao Senhor Deus, então, por exemplo, eu estou falando, vamos supor, o servo de Abraão falando com Abraão. Adoni, meu Senhor. O servo falando para Abraão, um ser humano. Quando eu estou falando em relação a Deus, criou-se então o Adonai, em vez de Adoni, Adonai. Então significa meu Senhor. Pois bem, então a pessoa estava lendo o texto, se depara com o tetragrama, não fala o tetragrama, fala Adonai. Hoje, os judeus, por exemplo, eles falam Hashem, que significa o nome. Ha é o artigo definido, que vocês conhecem, Shem é nome. Então eles dizem o nome, certo? Por sua vez, o que aconteceu? Os maçoretas, que são aqueles que pontuaram o texto, entre tantos, mas o que prevaleceu aí foi a pontuação dos maçoretas, eles acrescentaram a pontuação vocálica de Adonai nas consoantes Yud, Re, Vav, Re. Então, para lembrar o leitor que deveria se pronunciar Adonai, o que eles fizeram? Pegaram essas vogais de Adonai e colocaram no tetragrama. Então, vamos lá. Modificando o Shevá composto por um Shevá simples. Então, vamos lá. Embaixo do Yod, certo? Em vez de ter esse Shevá composto,
colocaram um Shevá. Porque o iode não leva Shevá composto, só gutural, lembra? Ok. O Rolen, do Dalet, veio para o Ré. E o Kamitz, do Nun, veio para o Vav. Ok? E como aqui já é uma consoante, não colocaram nenhuma consoante, que só tem essas três. Porque aqui, ó, esse iode aqui é uma consoante, tá? É Adonai, tá? Então, pegaram essas vogais e colocaram aqui no tetagrama. E ficou assim. Então, o leitor, sabendo disso, quando se deparava com o tetagrama, ele falava Adonai. Certo? Ou aparece simplesmente assim, ó, sem mesmo Rolen. Só um Shevazinho e o Kametz. Só para lembrar que se deve dizer Adonai, uma vez que não se tem a pronúncia. Entenderam até aqui? O que os maçoretes fizeram? Pegaram as vogais de Adonai e colocaram no tetagrama. Ponto. O que aconteceu? Aliás, primeiro, provavelmente a pronúncia original, qual que seria a pronúncia original? Seria correta aí pelos linguistas, aí tem muitos estudos, muitos estudos, mas lembrando que essas quatro consoantes, elas têm aí origem no verbo raiar, que é o verbo ser. Quando Deus fala ali para Moisés, eu sou o que sou. Muito embora essa própria tradução, ela é muito limitada, né? O que Deus quer dizer ali, o Sayão fala, tem alguns vídeos no YouTube sobre isso, naquela expressão que ali se diz assim, né? Haye, ani, haye, ve hayá, se não me engano é isso. Não lembro de memória agora, mas acho que é haye, ve hayá. Ele fala ali no Êxodo. Seria algo mais ou menos assim, eu sou o que tiver de ser, eu sou o que for preciso. Ou seja, eu não sou limitado. Você vai se lembrar que ele está falando para Moisés, que vai se apresentar para Faraó, no contexto que haviam deuses para tudo, né? O Deus do passado, o Deus do futuro, o Deus da fertilidade, o Deus dos rios, o Deus da terra, o Deus da morte, o Deus da vida. Eu sou o Deus de tudo. Eu sou o que sou. Na tradução bem seca. E aí, o mais provável seria essa vocalização aqui, ó. Que seria Yahvé. O mais provável. Então, eu tenho aqui uma sílaba fechada dentro daquelas regras, porque isso aqui são regras gramaticais. Então, tem uma sílaba fechada, veja bem. Uma sílaba fechada, que é o Yud, o Patá e o Ré. Esse Shevá aqui é o Shevá só para separar, ele não tem pronúncia, que é o Shevá mudo. Dentro das regras de separação de sílaba, então, tem uma sílaba aqui que ela é fechada, não é tônica, então, necessariamente, ela precisa de uma vogal breve. Patá. Iá. Tanto é que esse Iá é o que vai no nome de muitos personagens bíblicos. Elias, não, Eliá, Isaías, Eshaiá, né? Obadias, Obadiá. Tem esse Ias, no português, normalmente, é Iá, no hebraico, que seria essa parte aqui do tetagrama, para fazer uma referência a Deus no nome daquela pessoa. Igual ela, né? Daniel, Ezequiel, Joel, Abimael, Ismael, ela é Deus, né? Ela é Deus. Então, ok, então seria Iá, tem uma sílaba fechada aqui, né? Consoante, vogal, breve, consoante. E a última seria uma sílaba aberta. Por quê? Eu tenho uma consoante e uma vogal, uma vogal com a mãe de leitura aqui, que é o Rei. Certo? Então, eu tenho uma sílaba que ela é aberta, porém ela é tônica. Por ser aberta e tônica, ela leva uma vogal breve, Yavé. Certo? Transliterado seria isso aqui. O que aconteceu? O pessoal da Reforma Protestante, não sabendo dessas regras, e quando você estuda a história da tradução bíblica, é interessante que o pessoal, eles devido a todo o paradigma cultural de contra os judeus, que os judeus rejeitaram Jesus e tal, eles não é igual hoje, que se você tiver a oportunidade de conversar com um rabino, um judeu que conhece as escrituras, você vai conversar? Não era essa a ideia. Eles nem procuravam, e eles não tinham tantos recursos. Então, foram traduções assim, bem que
na unha mesmo. Então, quando eles se depararam com isso aqui, ó, quando se repararam com isso aqui no texto hebraico, sem saber dessa questão dos maçoretas, eles então fizeram o quê? Leram como Iehová. Eles não sabiam dessa pontuação do Adonai. Então, ao pegar o texto hebraico, o que está escrito aqui? Iehová. Então, lá, por exemplo, quando foi traduzido para o alemão, né, Lutero fez a tradução, não tem Y, né, não existia Y na língua alemã, ficou o J, Jeová. Então, de onde surge o Jeová? Você vai no texto hebraico, você vai encontrar isso aqui escrito. Seria Yehová, ou Jeová, mas nós sabemos que essas vogais aqui são simplesmente para sinalizar o Adonai. Ok? O mais provável do nome do tetragrama seria Iavé. Conseguiram entender isso? Mas assim, certeza ninguém tem, tanto é que nem os judeus, né? Os judeus usam Hashem, né? Mas se for dentro aí de um estudo que se busca, o que se encontra de, vamos dizer assim, de consenso é Iavé. Ok? Dentro disso aqui ainda, deixa eu ver. Pode aparecer no texto bíblico ainda os dois nomes divinos. Exemplo aqui, lá em Amós 1:8, aparece assim, Adonai e o tetragrama. Está escrito assim lá. Certo? Quando isso acontece, o que os maçoretas fizeram para não ficar Adonai, Adonai? Certo? Pegaram, olha só, a pontuação de Elohim e colocaram no tetragrama. Então, se você for lá no texto hebraico, em Amós 1:8, você vai achar escrito assim, Adonai, e essa vocalização aqui no tetragrama. Certo? Que aí eles leem como Adonai Elohim, na leitura. Certo? Que aí no português você vai encontrar como Senhor Deus, possivelmente, dependendo da tradução, normalmente é Senhor Deus, Senhor de Adonai e Deus. O interessante é que em português você vai perceber que quando tem o tetragrama aparece com letra maiúscula, Senhor. Pega a tua Bíblia em português lá, você vai encontrar, ou mesmo Deus. Aqui, por exemplo, que seria Senhor Deus, né, que seria na leitura do hebraico Adonai Elohim, para não ficar Adonai Adonai, então vai aparecer Deus em caixa alta, com todas as letras maiúsculas. Então, quando você pega a tua Bíblia, eu sempre gosto de passar isso para o pessoal da igreja, ó, pega Êxodo. Você reparou que aparece Senhor com todas as letras maiúsculas e em outros momentos aparece Senhor escrito de forma normal, só com a primeira letra maiúscula? Por quê? Quando você vê na tua Bíblia Senhor ou Deus com caixa alta, assim, é porque ali está o tetragrama. Naquele texto ali, no hebraico, está o tetragrama. Ok? Então, se aparecer, quando aparece, não são muitas vezes, tá? Aqui um exemplo de Amós, vai aparecer Adonai, Yavé, seria, né? Adonai e Yavé. Eles pontuaram o tetragrama com Elohim. Então, você percebe aí que os maçoretas fizeram aí uma adaptação, uma vez que nem eles, né? Sabiam, ou se souberam, ou se sabiam, não quiseram colocar vocalização justamente para ninguém, entre aspas, pecar, usando o nome de Deus em vão. Ok? O VAV, quando o VAV é prefixado ao tetragrama, por exemplo, lá em Gênesis 19:24, né? Vai aparecer assim, ó. Vá, né, com um metag aqui, um freiozinho aqui, certo? E um camet, tá? Você vai ler normal, você vai ler Vá Adonai, tá? Tranquilo. Não precisa se assustar, não. Na dúvida, quando você encontra o tetragrama, você lê por Adonai. Você lê Adonai. Então, Vá Adonai, tá? Como está lá, por exemplo, em 2 Reis 7:6. Né? E Adonai, e o Senhor, tá? Eventualmente, se tiver Adonai junto com o tetragrama, você lê Adonai como Elohim, ok? Ou eterno, né? Os judeus também usam, né, o eterno, enfim. Perfeito?
Aí você percebe o privilégio que nós temos em relação ao conhecimento. Você pegar ali homens como Lutero e tantos outros, não tinham o acesso que nós temos hoje. A ponto de eles pegarem ali e traduzir por Jeová. Porque leram o texto, aí está no texto, aí está no pergaminho, não é verdade? Está escrito, é isso aqui mesmo. Né? Mas eles não tinham acesso. O Saião fala muito disso em relação ao João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida, por mais que é uma excelente essa tradução, dentro do contexto dele, ele era um adolescente quando ele começou a traduzir, né? E quais recursos que eles tinham? Era um dicionário ali que arrumavam, não sei como, não tinha acesso aos falantes da língua hebraica, que nem existia mais, né, naquela época, e ponto, pegava ali e ia traduzindo, né? Enfim, por isso que as traduções, vamos dizer assim, mais recentes, mais modernas, elas são melhores, até porque tem hoje um acesso gigantesco à informação. Ok, gente? Alguma dúvida até aqui? Dúvida não. Uma vez eu estava ouvindo algum comentário, mas no YouTube mesmo, sobre essa questão do tetragrama. Aham. Não sei se você chegou a ouvir que uma das possibilidades é que não teria nenhuma pronúncia que seria como respirar esse tetragrama, né? Que Deus falou, seria algo nesse sentido. Não sei se você chegou a ouvir isso. Não, já vi, já vi. Já vi algo bem interessante, né? Até porque Eu achei interessante. remonta àquela questão quando Deus fez o homem, soprou, né? Ali o Sim. fôlego de vida, né? Aham. Não, já ouvi sim. E aí por aí vai, né? Igual hoje em dia tá na modinha aí, você acha muita coisa na internet e muita coisa bem fora da casinha em relação a Yeshua, né? O nome de Ah, Jesus. sim. Que aí já é um Aham. negócio bem mais fora da casinha, porque não há nenhum tipo de dúvida acerca do nome, né, de Jesus, né? Era um nome, Yeshua era um nome comum, né? Josué é Yeshua em hebraico, né? Então, diferente do tetragrama que realmente se perdeu, né, a pronúncia. Mas o pessoal gosta de inventar, né, as coisas. Isso atrai, né? O pessoal gosta que é místico, é novo, é diferente, o pessoal gosta, né? Em vez de ir no arroz com feijão, né? Que é algo novo, uma revelação do alto. Mas, enfim. Mas, pessoal, é isso. Por hoje é isso. Foi uma aula mais curta, tá? Eu quis terminar aqui. Minha ideia era começar os substantivos, mas pensei, não, deixa porque na próxima aula a gente pega os substantivos, que é uma questão bem, bem importante entender como se forma o substantivo, a questão a gente chama de raiz triconsonantal, que são as três consoantes. Então, o que eu aconselho vocês? Faz uma revisão aí das preposições be, quelê, as demais, o min, o vav, tá? E aí, vocês vão ter uma facilidade aí a partir da próxima aula, quando a gente começar a tratar de substantivo, ok? Então tá bom. E por hoje eu vou terminar aqui, eu não vou, se vocês me permitirem, eu não vou fazer nenhuma leitura aí do texto bíblico, que eu tenho que correr aqui com outra situação, Ok. tá bom? Ok. Tá joia. Mas eu insisto com vocês o seguinte, gente, ó, pega um texto bíblico e faça a tradução, faça a leitura. É assim que vocês vão crescer. É assim que vocês vão memorizar, começar a sair da simples memorização para a compreensão do hebraico. Se vocês não lerem o texto bíblico, não pegar para quebrar a cabeça ali, realmente, em questão de pouco tempo, vocês vão esquecendo. O Provérbios fala, aquilo que a gente deixa de aprender, a gente esquece. Tá? Então, isso é muito importante, a leitura do texto, tá bom? Pega ali um salmo conhecido, ou um provérbio, ou o próprio Gênesis, que é uma narrativa bem tranquila, Josué, enfim. E pega ali um versículo por exemplo, o versículo, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, que você sabe, né? De cor aí. Vai lá em Josué, pega o texto hebraico e fica ali batendo cabeça. Você já sabe o que significa. É mais fácil. E você vai, então, se adequando e se adaptando aí de forma bem efetiva. Tá bom? Ok. Ok. Quero ver se, em nome de Jesus, eu consigo mandar com maior antecedência agora essa lição, até porque ela é mais curta, para vocês, tá bom? Para vocês poderem revisar aí durante a semana. Ok. Tá bom, gente? Muito obrigado. Então, boa noite Boa e noite. boa semana Boa e bons noite. estudos para vocês. Deus Tchau, abençoe. tchau. Tchau. Deus Amém. abençoe. Tchau. Amém.